Deus te testa antes de te entregar mais. Essa pressão que você está vivendo agora não for abandono, mas treinamento. E se essa porta que fechou, essa pessoa que se afastou, esse dinheiro que ainda não chegou, essa demora que parece injusta, for exatamente o teste que Deus usa para descobrir se você está pronto para receber mais sem se perder no caminho? Porque existe uma verdade que pouca gente entende. Deus não entrega certas bênçãos para uma mente despreparada. Ele primeiro fortalece o caráter, limpa o coração, prova a intenção, organiza a visão, amadurece a fé e só depois libera aquilo que estava guardado. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista começa na mente, mas a mente só se torna forte quando aprende a permanecer firme, mesmo quando tudo do lado de fora parece contrário. Antes de uma grande virada financeira, muitas vezes a vida parece apertar. Você tenta avançar, mas parece que alguma coisa segura. Você ora, trabalha, visualiza, acredita, faz planos, mas o resultado demora. E nessa demora, a mente começa a perguntar: será que Deus me esqueceu? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que prosperidade é para os outros e não para mim? Mas talvez a pergunta certa seja outra. O que Deus está tentando formar em mim antes de me entregar aquilo que eu pedi? Porque dinheiro sem maturidade pode virar armadilha. Oportunidade sem preparo pode virar desperdício. Sucesso sem estrutura emocional pode virar queda. E bênção sem propósito pode se transformar em distração. Se você sente que sua vida está sendo mexida por dentro, que certas pessoas não combinam mais com sua nova fase, que alguns lugares ficaram pequenos, que sua mente começou a desejar algo maior, que a inquietação aumentou, que a fé está sendo testada e que ao mesmo tempo existe uma força invisível dizendo: não pare agora. Então, preste atenção. Este vídeo pode falar diretamente com a fase que você está vivendo. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta: Deus está me preparando. Porque quando você declara isso, você para de olhar para o teste como castigo e começa a enxergar como preparação. O teste antes da entrega. Existe um padrão espiritual que se repete na vida de quem vai crescer. Antes de receber mais, a pessoa passa por uma fase em que precisa provar se realmente está pronta para sustentar mais. Não provar para um Deus que já sabe de todas as coisas, mas provar para si mesma. Porque muitas vezes você pede prosperidade, mas ainda se desespera diante de uma conta atrasada. Pede uma nova fase, mas ainda tem medo de abandonar velhos hábitos. Pede riqueza, mas ainda sente culpa ao imaginar uma vida melhor. Pede portas abertas, mas ainda se apega às portas antigas que Deus está tentando fechar. O teste de Deus não vem apenas como sofrimento. Às vezes, ele vem como espera. Às vezes vem como silêncio. Às vezes vem como uma oportunidade pequena para ver se você será fiel antes da grande. Às vezes vem como uma perda que revela o que estava te prendendo. Às vezes vem como crítica, rejeição, humilhação, atraso, cansaço, solidão. E o objetivo não é destruir você. O objetivo é revelar a você mesmo quem você está se tornando. Porque existe uma versão sua que ainda reage com medo, pressa e desespero. Mas existe outra versão, mais forte, mais centrada, mais próspera, mais confiante, que começa a nascer justamente quando a vida exige mais de você. Napoleon Hill falava sobre persistência como uma das qualidades essenciais para qualquer pessoa que deseja alcançar riqueza, influência e realização. Mas persistência não é apenas continuar quando tudo está fácil. Persistência é continuar quando ninguém aplaude. É trabalhar quando o resultado ainda não apareceu. É manter a visão quando o ambiente tenta diminuir você. É agir com fé quando a lógica diz que seria mais fácil desistir. E é nesse ponto que muita gente reprova no teste. Não porque não tinha talento, não porque não tinha chamado,
Não porque Deus não queria abençoar, mas porque desistiu no exato corredor entre a promessa e a entrega. O teste da espera. A espera é um dos testes mais difíceis, porque ela mexe com a ansiedade. Você vê outras pessoas avançando, comprando, crescendo, viajando, realizando, enquanto você sente que está preso no mesmo lugar. E aí vem a comparação. A comparação tenta dizer que você está atrasado, tenta dizer que Deus está favorecendo os outros e ignorando você. Tenta fazer você pensar que seu esforço não vale a pena. Mas a comparação é uma armadilha espiritual e mental. Cada pessoa tem um tempo, uma rota, uma missão e um tipo de preparo. Às vezes, Deus não atrasa a bênção. Ele atrasa o acesso para impedir que você chegue imaturo. Porque tem coisa que, se chegasse antes, alimentaria o orgulho, vaidade, confusão e dependência emocional. Mas quando chega depois do processo, encontra uma pessoa mais firme, uma pessoa que aprendeu a administrar, uma pessoa que não se vende por qualquer elogio, uma pessoa que não se destrói por qualquer crítica, uma pessoa que sabe que dinheiro é ferramenta, não senhor, que prosperidade é consequência de alinhamento, não apenas desejo. Na espera, Deus observa como você trata o pouco, porque quem despreza o pouco ainda não está pronto para o muito. O pouco é uma escola. A pequena venda ensina atendimento. O pequeno lucro ensina gestão. A pequena audiência ensina constância. A pequena oportunidade ensina responsabilidade. A pequena porta ensina humildade. E quando você honra o pouco com excelência, você começa a vibrar na frequência de quem está pronto para receber mais. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa ser treinada para enxergar oportunidade onde a maioria vê problema. E muitas vezes, o pouco é exatamente o campo de treinamento onde sua mente aprende a multiplicar. O teste das portas fechadas. Uma porta fechada pode parecer rejeição, mas às vezes é proteção. Você queria muito aquele caminho, aquela pessoa, aquele negócio, aquela parceria, aquela resposta imediata. Mas Deus viu algo que você não viu. Viu uma armadilha escondida. Viu um ambiente que iria drenar sua energia. Viu uma proposta bonita por fora, mas vazia por dentro. Viu uma amizade que parecia apoio, mas carregava inveja. Viu uma oportunidade que parecia crescimento, mas iria te afastar do propósito. Quando Deus fecha uma porta, o ego sofre, porque o ego queria provar alguma coisa, queria mostrar que conseguiu, queria ser reconhecido, queria vencer do jeito que imaginou. Mas a fé amadurecida aprende a dizer: se Deus fechou, existe algo que eu ainda não compreendi, mas posso confiar. E essa confiança é parte do teste, porque prosperidade verdadeira exige discernimento. Nem toda oportunidade é bênção, nem todo convite é avanço, nem todo dinheiro é prosperidade. Às vezes o dinheiro que vem rápido cobra caro depois. Às vezes a proposta que parece resolver um problema cria 10 problemas maiores. A pessoa que está sendo preparada por Deus começa a desenvolver uma sensibilidade diferente. Ela para de correr atrás de qualquer porta aberta e começa a perguntar: essa porta tem paz? Essa porta tem propósito? Essa porta combina com a pessoa que estou me tornando? Essa porta honra Deus, minha família, minha mente e meu futuro? Quando você passa nesse teste, você deixa de ser movido por desespero e começa a ser guiado por sabedoria. O teste das pessoas que se afastam. Antes de Deus entregar mais, muitas vezes Ele remove pessoas. E isso dói, porque nem sempre são inimigos declarados. Às vezes, são pessoas que você ama, pessoas que fizeram parte da sua história, pessoas que você tentou levar junto. Mas algumas presenças pertencem à sua fase antiga. Elas entendiam sua dor, mas não entenderiam sua prosperidade. Elas aceitavam sua versão limitada, mas se incomodariam com sua expansão.
Elas gostavam de você enquanto você cabia no espaço que elas permitiam. Mas quando sua mente começou a crescer, a relação começou a pesar. Esse afastamento pode parecer perda, mas muitas vezes é limpeza de caminho. Deus não te entrega certos níveis enquanto você ainda está cercado de vozes que sabotam sua fé. Porque uma palavra errada, ouvida todos os dias, pode enfraquecer uma visão forte. Uma crítica constante pode destruir uma semente de prosperidade. Um ambiente de reclamação pode intoxicar uma mente que estava tentando acreditar. Napoleon Hill chamava a atenção para a importância do ambiente mental e das associações. A mente absorve padrões. Você se torna parecido com aquilo que escuta, tolera e repete. Por isso, quando algumas pessoas se afastam, não corra para puxá-las de volta imediatamente. Observe. Pergunte a Deus se aquilo é perda ou livramento. Pergunte se aquela ausência trouxe dor, mas também trouxe paz. Pergunte se aquela pessoa alimentava sua visão ou apenas sua culpa. Porque antes de uma virada financeira, Deus muitas vezes organiza o círculo ao seu redor. Ele tira distrações, dependências, comparações e relacionamentos que sugavam sua força. Não para te deixar sozinho, mas para te ensinar a caminhar com Ele antes de caminhar com uma multidão. O teste da mente antiga. O maior teste antes da prosperidade não acontece na conta bancária, acontece na mente. Porque uma pessoa pode ganhar dinheiro e continuar pobre por dentro. Pode aumentar renda e continuar com medo. Pode receber oportunidade e continuar se sabotando. Pode ter talento e ainda assim se sentir incapaz. Por isso, antes de entregar mais, Deus começa a confrontar pensamentos antigos. Pensamentos como, eu não consigo, eu não mereço, dinheiro sempre falta, minha família nunca prosperou, para mim tudo é mais difícil. Quando melhora algo ruim, acontece. Essas frases parecem simples, mas são decretos internos. E se você repete isso por anos, sua mente começa a procurar provas de que é verdade. Napoleon Hill ensinava que pensamentos repetidos, carregados de emoção, moldam decisões, hábitos e resultados. Em uma linguagem espiritual, aquilo que você alimenta por dentro começa a direcionar aquilo que você atrai, escolhe e sustenta por fora. Por isso, Deus testa sua mente. Ele permite situações que revelam se você ainda está preso ao velho padrão ou se já consegue responder de uma forma nova. Quando uma conta chega, você entra em pânico ou procura solução. Quando alguém critica, você desmorona ou avalia com maturidade. Quando uma oportunidade pequena aparece, você despreza ou executa com excelência. Quando o resultado demora, você abandona ou ajusta a rota. Essas respostas mostram o nível da sua mente, e a boa notícia é que mente se treina, fé se fortalece, identidade se reconstrói. Você não precisa permanecer preso ao padrão antigo, mas precisa parar de defender a mentalidade que te manteve no mesmo lugar. O teste da fidelidade no secreto. Muita gente quer ser vista no palco, mas não aceita ser treinada no secreto. Quer reconhecimento, mas não aceita disciplina. Quer multiplicação, mas não cuida do que já tem. Quer mais dinheiro, mas não organiza o dinheiro pequeno. Quer influência, mas não consegue manter constância quando ninguém está olhando. Só que Deus trabalha muito no secreto. Ele observa o que você faz quando ninguém aplaude. Observa se você continua plantando quando ainda não há colheita. Observa se você trata bem as pessoas quando elas não podem te oferecer nada. Observa se você mantém palavra, se honra compromissos, se melhora seu trabalho, se busca sabedoria. O secreto é a oficina da virada. É ali que você se torna maior por dentro antes de parecer maior por fora. É ali que você aprende a levantar cedo,
estudar, ajustar, tentar de novo, orar, planejar, economizar, vender, servir, criar, melhorar. É ali que você para de esperar um milagre mágico e começa a se tornar um canal preparado para o milagre. Porque Deus pode abrir uma porta, mas você precisa estar pronto para atravessar. Deus pode enviar uma oportunidade, mas você precisa ter habilidade para reconhecê-la. Deus pode aproximar pessoas certas, mas você precisa ter caráter para não desperdiçar. Se você está fazendo certo e parece que ninguém vê, continue. Deus vê. Se você está trabalhando em silêncio e parece que nada muda, continue. Alguma coisa está sendo formada. Se você está lutando para vencer hábitos antigos, continue. A mudança interna precede a mudança externa. Muitas vezes, o céu fica em silêncio não porque está vazio, mas porque a prova está em andamento. O teste do dinheiro pequeno. Antes de receber mais dinheiro, você será testado com o dinheiro que já passa pela sua mão. Esse é um ponto que muita gente não gosta de ouvir, mas é essencial. Prosperidade não é apenas ganhar mais, é se relacionar melhor com o que já existe. Se a pessoa ganha pouco e trata tudo com confusão, quando ganhar mais, pode apenas aumentar a confusão. Se a pessoa recebe e gasta por impulso para aliviar emoção, quando receber mais, pode gastar mais também. Se a pessoa não sabe separar prioridade de vaidade, quando vier mais dinheiro, a vaidade cresce junto. Deus não testa o valor, testa o comportamento. Como você age quando entra pouco? Você honra compromissos? Você separa algo para construir? Você evita dívida desnecessária? Você investe em conhecimento, ferramenta, melhoria, estrutura? Você usa o dinheiro como servo ou deixa o dinheiro mandar no seu humor? Esse teste é poderoso porque revela se você está pronto para administrar ou apenas consumir. Napoleon Hill falava da importância de objetivo definido. Uma pessoa sem objetivo claro vira refém de impulso. Quando entra dinheiro, ela não sabe para onde vai. Quando aparece oportunidade, ela não sabe se combina com a visão. Quando surge uma distração, ela troca futuro por prazer imediato. Mas quando você tem propósito, o dinheiro ganha direção. Você não quer enriquecer só para mostrar. Você quer construir, servir, proteger, expandir, criar liberdade, ajudar sua família, cumprir uma missão. E quando o dinheiro encontra propósito, ele deixa de ser apenas número e se torna ferramenta de realização. O teste da fé quando tudo parece contrário. Fé verdadeira não é apenas cantar quando tudo vai bem. Fé verdadeira é permanecer quando a realidade parece negar a promessa. É olhar para o atraso e dizer, eu não entendo, mas continuo. É olhar para a escassez e dizer, vou aprender, vou ajustar, vou crescer. É olhar para a crítica e dizer, minha identidade não depende da opinião de quem não conhece meu processo. É olhar para a fase difícil e dizer, Deus não está me destruindo, está me preparando. No meio desse roteiro, eu quero te fazer uma pergunta. Você já viveu uma fase em que parecia que tudo estava dando errado, mas depois percebeu que Deus estava te livrando de algo pior? Comenta isso, porque o seu testemunho pode fortalecer outra pessoa. Às vezes alguém está prestes a desistir, e uma frase sua pode ser o sinal que ela precisava para continuar. A fé é testada porque a prosperidade também trará pressão. Muita gente pensa que quando o dinheiro chegar, tudo ficará fácil. Mas níveis maiores trazem responsabilidades maiores. Mais dinheiro exige mais gestão. Mais visibilidade exige mais maturidade. Mais portas abertas exigem mais discernimento. Mais influência exige mais caráter. Então Deus fortalece sua fé antes, porque se você não suportar a pressão do preparo, talvez não suporte a pressão da bênção. O teste não é para te envergonhar, é para aumentar sua capacidade. O teste da transmutação. Existe uma força extraordinária dentro do ser humano, a capacidade de transformar dor em direção,
pressão em potência, medo em movimento, perda em aprendizado, humilhação em humildade, rejeição em refinamento. Essa é uma das maiores provas de que Deus colocou em nós uma capacidade de adaptação impressionante. Você pode passar por uma fase difícil e sair dela menor, amargo e derrotado. Ou pode passar por ela e sair mais sábio, mais forte, mais seletivo e mais preparado. A diferença está na transmutação. Napoleon Hill falava sobre canalizar energia emocional para um objetivo definido. Em vez de deixar a frustração virar reclamação, você transforma em disciplina. Em vez de deixar a inveja virar veneno, você transforma em inspiração. Em vez de deixar o medo virar paralisia, você transforma em planejamento. Em vez de deixar a dor virar revolta, você transforma em oração, trabalho e decisão. Deus te testa nesse ponto. Ele permite que você sinta pressão para ver se você vai quebrar ou se vai se tornar ferramenta. Porque algumas pessoas só descobrem sua força quando são pressionadas. Algumas só descobrem sua criatividade quando falta recurso. Algumas só descobrem sua fé quando perdem controle. Algumas só descobrem sua missão quando o conforto acaba. Não romantize a dor, mas também não desperdice a dor. Toda fase difícil pode ensinar algo, se você não permitir que ela endureça seu coração. O teste de não dar ouvidos ao caos. Vivemos em um mundo barulhento. Notícias, crises, guerras de opinião, disputas políticas, medo, manipulação, promessas vazias, ataques, julgamentos, pessoas tentando puxar sua atenção para todos os lados. Se você não proteger sua mente, o mundo ocupa seu altar interno. E quando isso acontece, você perde energia que deveria estar sendo usada para construir sua prosperidade. Não estou dizendo para você ignorar a realidade. Estou dizendo para você não entregar sua mente ao desespero coletivo. Porque muita gente passa o dia discutindo problemas que não controla, enquanto abandona as ações que poderiam mudar sua própria vida. Fica presa em raiva, medo e distração, enquanto a oportunidade passa. Deus não te chamou para viver hipnotizado pelo caos. Ele te chamou para ser luz, para agir com sabedoria, para cuidar da sua casa, da sua mente, da sua missão, do seu trabalho, da sua fé. O teste é esse. Você vai alimentar sua mente com medo ou com visão? Vai gastar sua energia reclamando ou construindo? Vai deixar que vozes externas controlem sua vibração ou vai escolher diariamente voltar para o centro? Prosperidade exige foco. E foco é uma decisão espiritual e prática. Quem não governa a própria atenção, dificilmente governa o próprio destino. O teste da identidade. Antes de te entregar mais, Deus muda quem você acredita ser. Porque enquanto você se enxergar como vítima permanente, toda oportunidade parecerá grande demais. Enquanto você se enxergar como alguém que sempre perde, qualquer atraso parecerá confirmação da derrota. Enquanto você se enxergar como indigno, até a bênção vai assustar. Por isso, a virada começa na identidade. Você precisa começar a se ver como alguém em construção, não como alguém condenado, alguém preparado por Deus, não esquecido. Alguém que pode aprender, crescer, organizar, prosperar, servir e vencer. A identidade de riqueza não é arrogância, é responsabilidade. É dizer, eu aceito crescer sem perder minha essência. Eu aceito prosperar sem abandonar Deus. Eu aceito receber mais para fazer mais, servir mais, construir mais, proteger mais, realizar mais. Napoleon Hill ensinava que a imaginação, a fé e a autossugestão moldam a mente rumo ao objetivo. Em termos práticos, isso significa que você precisa parar de repetir a identidade antiga. Pare de dizer, sou azarado. Pare de dizer, nunca dá certo. Pare de dizer, dinheiro não é para mim. Pare de dizer, eu nasci para sofrer.
Troque isso por uma programação nova. Eu estou sendo preparado. Eu estou aprendendo a administrar. Eu estou desenvolvendo uma mente próspera. Eu estou alinhado com Deus, com propósito e com ação. A minha história ainda não terminou. O teste final antes da entrega. Muitas vezes, o teste mais forte aparece perto da virada. É como se, antes de uma porta grande abrir, uma pressão maior viesse para tentar te fazer voltar. Você sente cansaço, dúvida, irritação, vontade de abandonar tudo. Parece que o resultado demora mais justamente quando você estava quase acreditando. E é aí que você precisa ter cuidado, porque muita gente desiste na última curva. A semente já estava germinando, mas a pessoa parou de regar. A porta já estava sendo preparada, mas a pessoa abandonou o corredor. A resposta já estava em movimento, mas a pessoa voltou para a mentalidade antiga. O teste final costuma perguntar: você quer mesmo a nova vida ou só queria alívio momentâneo? Você quer prosperidade com propósito ou só quer provar algo para quem duvidou? Você quer crescer de verdade ou apenas escapar da dor? Você está disposto a se tornar a pessoa que sua bênção exige? Porque Deus não entrega mais apenas para satisfazer ego. Ele entrega mais para cumprir propósito. Se você está nesse momento, não negocie sua fé por cansaço. Descanse, mas não desista. Ajuste, mas não abandone. Chore se precisar, mas continue caminhando. Peça direção, mas mantenha a ação, porque a virada muitas vezes não chega com fogos. Ela começa discreta, uma ideia nova, uma conversa certa, uma venda inesperada, uma oportunidade pequena, uma clareza repentina, uma paz que não combina com a situação. Um fechamento que parecia perda, mas abriu espaço. Um recomeço que parecia simples, mas carregava destino. Como passar no teste? Primeiro, pare de interpretar toda dificuldade como castigo. Algumas dificuldades são consequências de escolhas, sim, e precisam ser corrigidas com humildade, mas outras são processos de crescimento. Pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Que hábito precisa mudar? Que pensamento precisa morrer? Que pessoa precisa sair? Que disciplina precisa nascer? Que prioridade precisa ser reorganizada? Segundo, cuide da sua mente todos os dias. Não deixe o medo ser a primeira voz da manhã. Comece o dia com uma declaração de fé, uma oração, uma visualização clara e uma ação prática. Não basta sentir esperança. Transforme esperança em movimento. Escreva o que precisa fazer. Organize sua rotina. Defina uma meta financeira real. Corte desperdícios. Melhore sua oferta. Estude vendas. Aprenda algo novo. Procure soluções. A fé sem ação vira espera passiva. A ação sem fé vira ansiedade. Mas fé com ação cria direção. Terceiro, honre o pouco. Faça bem feito mesmo quando ninguém vê. Atenda bem mesmo quando o cliente é pequeno. Produza com excelência mesmo quando o retorno ainda é baixo. Cuide do dinheiro que já entra. Cuide da palavra que você dá. Cuide do ambiente em que você vive. Cuide do que você consome. Porque Deus muitas vezes usa o pequeno para medir a estrutura do grande. Quarto, pare de perseguir quem Deus está removendo. Algumas pessoas não vão entender sua fase. Algumas vão debochar. Algumas vão se afastar. Algumas vão tentar te puxar para a versão antiga. Abençoe, perdoe, mas não entregue seu futuro nas mãos de quem não respeita seu processo. Seu chamado precisa de ambiente. Sua fé precisa de proteção. Sua prosperidade precisa de silêncio, foco e direção. Quinto, não desista no aperto final. Quando tudo parecer mais difícil, pergunte se não é justamente a resistência antes do rompimento. A semente rompe a terra antes de aparecer. O ouro passa pelo fogo antes de brilhar. A fé passa pela prova antes de amadurecer.
E a pessoa que será usada por Deus para prosperar precisa aprender a permanecer quando a emoção oscila. Reprogramação rápida para esta fase. Repita com intenção, como quem está ensinando a própria mente a obedecer uma nova verdade. Deus não está me abandonando. Deus está me preparando. Eu não sou vítima desta fase. Eu sou aluno desta fase. O que está saindo da minha vida não vai impedir minha prosperidade, vai abrir espaço para ela. Eu recebo sabedoria para administrar mais. Eu recebo força para suportar o processo. Eu recebo clareza para reconhecer as portas certas. Eu recebo discernimento para não correr atrás de distrações. Eu honro o pouco enquanto sou preparado para o muito. Eu transformo pressão em crescimento. Eu transformo medo em ação. Eu transformo dor em maturidade. Eu transformo espera em disciplina. Eu caminho com Deus, trabalho com fé e preparo minha mente para a virada. E entenda uma coisa, quando Deus te entrega mais, não é apenas para você ter mais, é para você ser mais responsável com aquilo que Ele colocou em suas mãos. Mais dinheiro pode significar mais famílias ajudadas, mais projetos criados, mais liberdade para servir, mais paz para sua casa, mais capacidade de semear, mais autoridade para inspirar. Mas tudo isso exige estrutura interna. Por isso, não despreze o teste. Ele pode estar revelando a parte de você que ainda precisa ser curada antes da próxima fase. Ele pode estar mostrando onde você ainda entrega sua paz por pouca coisa. Ele pode estar ensinando você a parar de pedir apenas dinheiro e começar a pedir sabedoria, disciplina, visão e caráter. Porque quando essas coisas amadurecem, o dinheiro começa a encontrar um caminho mais estável até você. Comenta, eu vou passar no teste. Curta este vídeo para fortalecer essa mensagem e se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre prosperidade com Deus, fé, mente, propósito, Napoleon Hill e preparação espiritual para uma vida financeira maior. E se você quer dar um passo mais profundo, veja também os conteúdos da comunidade de membros. Existem níveis diferentes para quem quer caminhar mais perto, receber reprogramações mentais, reflexões e materiais para fortalecer sua identidade de prosperidade. E também confira o curso nos comentários com práticas de reprogramação mental e alinhamento para você começar a reorganizar sua mente, sua fé e suas ações. Nunca se esqueça, Deus não testa você para te humilhar. Ele testa para te fortalecer. Ele não permite a pressão para provar que você é fraco. Ele permite para revelar que você pode ser mais forte do que imaginava. A fase difícil pode ser o corredor. A perda pode ser limpeza. O silêncio pode ser treinamento. A porta fechada pode ser proteção. E a demora pode ser Deus preparando você para não perder aquilo que pediu. Fique firme. A entrega pode ser maior do que você imagina, mas antes dela, Deus precisa encontrar em você uma pessoa capaz de receber, sustentar e multiplicar.